Fala pessoal, tudo bem? E na aula de hoje a gente vai dar sequência nessa questão um pouquinho mais teórica, é a nossa terceira aula sobre teoria musical, certo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre os valores, sobre os tempos, sobre as figuras do som e do silêncio, legal? Essas figuras musicais que são diferentes das nossas notas musicais, certo? Dos 7 sons musicais. Então, às vezes, no começo, a gente acaba confundindo um pouco. As notas musicais ou os 7 sons musicais é aquele do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que a gente vai falar hoje é das figuras musicais. As figuras que fazem parte da nossa partitura são aquelas bolinhas que vão aparecer dentro do nosso pentagrama, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, que é o pentagrama, as claves. Então a gente vai conhecer hoje 7 figurinhas que fazem parte dessa nossa notação musical. Legal? E essas 7 figurinhas, elas representam o som e também o silêncio. Certo? Porque a música é representada pelo equilíbrio entre som e silêncio. Isso é importante. Por quê? Porque a gente acha que música é só o som, é só quando a pessoa está tocando ou cantando. E, na verdade, o silêncio também faz parte dessa composição musical. Legal? Bom, aqui a primeira parte são algumas definições. Legal? E a unidade de medida da música é o tempo, tá? É o tempo. Quando a gente fala em tempo, a gente pode lembrar daquele relógio que tem o ponteirozinho que vai marcando, ela vai marcando os segundos da música, certo? Ela vai marcando. Na verdade, são os minutos, né? Ela vai marcando, tem vários ponteiros, dependendo do relógio, né? Tem uns que marca a hora, tem um que marca os minutos e tem o outro mais rapidinho que vão marcando os segundos, certo? Quando a gente fala de música, a gente fala de tempo musical, a gente compara ao tempo do relógio. Legal? E cada tempo corresponde a uma pulsação. Quando a gente fala de pulso, a gente está falando do batimento do coração. Essa é a ideia mesmo, tá? O pulso, o tempo, a gente está falando da batida do coração, que é algo que é constante, lógico que ele pode ser variável. Então, ele pode ser mais rápido, se estiver muito agitado, ou ele pode estar mais devagar também, esse pulso do coração, tá? Então, esses dois termos, para a gente começar a relacionar, é muito mais fácil quando a gente pensa dessa maneira. Quando a gente fala em pulso, em tempo, a gente está falando de uma marcação, que é uma marcação métrica da música, tá? E essa marcação, ela pode ser variável, ela pode ser igual a esse estralo do meu dedo. Eu estou marcando um tempo, ó. E esse tempo, ele é constante. Ele é o meu pulso da minha música, esse é o pulso. Então, eu posso chamar tanto de tempo como de pulso. É o pulso. A música está pulsando, igual o coração. Tum, tum, certo? Então, essa parte aqui é só uma definição para a gente entender quando eu falo o tempo da música, o pulso. A gente está falando daquela marcação fixa que faz a nossa música ter fluidez. Legal? Bom, cada figura de som, ela tem sua respectiva pausa, tá? Então, cada figurinha que vai aparecer dentro da nossa partitura, que são 7, são essas 7 figurinhas aqui, deixa eu posicionar bem para a gente poder ver. Essas daqui são as nossas figuras, essas são as figurinhas de pausa, que são basicamente idênticas. Eu falo, é como se fosse o irmão gêmeo, mas é aquele irmão gêmeo que nasce um pouquinho diferente. Legal? Ela tem o mesmo nome, só que tem características diferentes. Quais são as características? Essa figurinha aqui, essa minha semibreve, é uma figura de som, tá bom? E essa daqui é uma pausa, a gente também chama ela de figura de pausa, tá bom? Certo? A diferença é que quando eu ver essa figurona aqui, eu vou pensar que eu vou ter que tocar no meu instrumento, ele vai sair som. E quando aparecer essa figurinha aqui, a gente vai fazer silêncio, tá? Então, o que eu queria que vocês salvassem para a aula de hoje, que é o que a gente vai utilizar hoje nessa explicação, é o nome de
cada figura dessa. Então, a bolinha se chama semibreve. Tá vendo que essa bolinha aqui ela é um pouquinho diferente? Ela é uma bolinha branca, ela tem o corpo aqui, ela vai se chamar mínima. Diferente dessa daqui que tem a bolinha pintada, que se chama semínima. Na aula de hoje a gente vai trabalhar somente com essas três, tá bom? Mas eu já apresento as 7, tá? E essa, lembra, são as figuras de notas, diferente das nossas notinhas musicais. Essas daqui são as nossas figuras, né? Normalmente, para não ter dúvida, eu gosto de falar os 7 sons musicais. E essa daqui são as nossas figuras musicais, tá? Isso ajuda. Por quê? Porque os 7 sons é aqueles dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas quando a gente fala dos 7 sons musicais, a gente está falando de algo que a gente não vê. É aquilo que a gente vai ouvir. Então, essas figurinhas aqui, a gente vai ver, que são as bolinhas. E cada bolinha dessa, ela não tem nenhum som, tá? Não tem. Eu olho para a bolinha, ela não tem nome. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não tem. Quando ela vai ganhar nome? Quando a gente colocar ela lá no pentagrama. Quando a gente escolher uma linha, aí sim, cada bolinha dessa, além de se chamar semibreve, ela também, o que vai acontecer? Ela vai ter um nome, que vai ser aquele nome que vai estar naquela linha da nossa partitura do nosso pentagrama. Eu vou falar para vocês terem calma, porque a gente já vai começar a entender um pouquinho melhor esse contexto e tudo, tá? No começo, a ideia é que a gente vai precisar prestar atenção o quê? Nos nomes. Então, nomenclatura, presta atenção no nome da notinha, e isso já vai facilitar e vai ajudar bastante, tá? Então, semibreve, mínima, semínima. Aí eu tenho a colcheia. Olha a diferença da colcheia. A colcheia tem a bolinha pretinha, pintadinha. Ela tem a haste aqui, o corpo, e tem esse rabinho. Esse rabinho que a gente chama ele de colchete. É o colchete, por isso que ela se chama colcheia. E aí a semicolcheia, tá vendo? Nossa semicolcheia. A fusa. E aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, a gente teria semifusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que eu apaguei daqui, não sei porquê. Mas então, hoje eu apresentei 6 figuras, mas a gente vai utilizar por enquanto essas 3 aqui. Nas primeiras aulas eu vou reforçar, vou sempre falar o nome das notas, vou sempre falar, ó, a semibreve, olha, a mínima, eu vou sempre dar o nome delas para a gente ir assimilando, olhar para a figura e falar, ah, legal, essa é a semibreve, ah, legal, essa é a mínima. Então a gente vai lembrando dessa forma. Bacana? Bom, então, o que é importante a gente entender? Como funciona a subdivisão dessas figuras? Porque elas representam valores. Sabe igual aquela laranja que a gente divide? Deixa eu arrumar aqui. Aquela laranja que a gente divide, a gente tinha uma laranja cheia, aí se a gente divide ela no meio, ela vira o quê? Ficam 2 partes. A gente divide, a gente tem metade e metade. E se a gente dividir metade e metade, a gente vai ter 4 partes. Quer dizer, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Então, a ideia das figuras é quase a mesma da divisão quando a gente está pensando em dividir as coisas, dividir os tempos, tá? A semibreve atualmente é a figura musical de maior duração, quer dizer, ela tem um tempo maior, tá bom? Por esse motivo, é tomada como unidade da divisão proporcional dos valores. Assim sendo, a semibreve é uma figura que compreende todas as demais. Eu falo que a semibreve é a nossa primeira figura, tá? É a figura que tem uma maior duração, que tem um maior valor, e isso é importante. Por quê? Porque essas são figuras rítmicas. Elas vão fazer as divisões do ritmo da música, tá? No começo, agora no início, a gente prefere que a gente pense em uma coisa que é importante, tá? Quando a gente for pensar em dividir cada figurinha dessa, ela não tem nome, nem uma quantidade exata de tempos.
Mas no começo, a gente fala assim que a semibreve é uma figura que ela corresponde a equivalente a 4 tempos de duração, 4 pulsos. Por quê? Porque olha aqui agora, eu estou com o meu pentagrama, tá? Eu tenho a minha clave de sol e eu tenho uma figurinha que está aqui, ó. Essa figurinha a gente vai falar um pouquinho mais para frente o que ela é, mas ela que vai definir quanto tempo a semibreve vai ter. Legal? Então ela definiu aqui, ó, X, a semibreve tem 4 tempos. Legal? Se a semibreve tem 4 tempos, e a gente acabou de olhar lá em cima, quanto tempo vai ter a nossa mínima, que é essa bolinha aqui? Lembra que a semibreve, quando eu divido ela no meio, ela vira 2 mínimas. Legal? Então, a semibreve ela vai se transformar em 2 mínimas. Isso é importante a gente pensar. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não é este, a ferramentazinha. Não sei, eu vou procurando aqui. Tem uma que liga, mas não é essa daqui. Se a semibreve tem 4 tempos e eu divido ela no meio, ela se torna 2 mínimas. Cada mínima vai ter, então, 2 tempos, certo? E quando eu divido essas mínimas, eu faço a divisão delas também no meio, cada uma delas vai se transformar em 2 semínimas, que são essas daqui, certo? Então, cada semínima vai ter equivalente a um tempo. O som, se a gente for pensar em um instrumento musical, ele vai ficar assim, ó. Eu tenho essa primeira figurinha e reparem em uma coisa que é muito importante. Essa primeira figura, ela não está na primeira linha. Ela está abaixo da primeira linha. Então, ela está na sua linha suplementar. Linha suplementar é aquela linha que pode ficar tanto em cima como também embaixo, tá? Então, isso é importante. A linha suplementar ela pode estar em cima, como também ela pode estar embaixo do pentagrama. Se ela está embaixo, se chama linha suplementar inferior, tá bom? Lembra que essa primeira linhazinha aqui, ela se chama Mi. Embaixo da primeira linha, eu tenho o primeiro espaço suplementar inferior, que se chama Ré. E embaixo do Ré, eu tenho essa nota aqui, que é o Dó. Então, o Dó dos 7 sons musicais, ele fica embaixo da primeira linha, com um pequeno tracinho, com uma pequena linha suplementar. Este daqui é o Dó. Então, eu vou tocar a nota Dó. Deixa eu ver se vai funcionar no meu tecladinho virtual e se a gente vai conseguir ouvir ele também. Tá bom? Porque isso é importante, a gente precisa ouvir ele. Deixa eu puxar aqui. Bom, eu vou continuar e vou tocar o Dó. Eu vou tocar essa sequência aqui, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, que legal. É uma repetição, essa sequência aqui, ó. Eu vou tocar essa sequência aqui, tá? Olha que fácil. Eu tenho um pentagrama, tá bom? Esse pentagrama aqui, quando eu separo uma barrinha, eu quero dizer que eu estou separando essa seção da música, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Aqui no final tá vendo que tem 2 barrinhas, uma mais clarinha e uma mais escura, quer dizer que acabou. Então, esse primeiro exercício vai até aqui e ele acaba. Então, essa sequência de notas aqui, que é o Dó, ele vai funcionar assim. Eu vou tocar e eu vou contando até 4, tá bom? Porque ele vai ter que ter 4 tempos. Eu vou contar 4 tempos antes de começar, tá bom? Porque isso vai ajudar, certo? Eu vou dar o tempo da música, o pulso, tá? Ó. 1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4. Tá vendo que eu só posso tocar no 1 e 4. 1, mais rápido. 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1. E eu vou tocando essa sequência até o final da música. Bom, pessoal, aqui, ó, essa segunda partezinha aqui, ela vai ficar assim. A gente vai contar 1, 2, 3 e 4. Então ela vai ter uma sequência de 2 tempos, 2 pulsos. Lembra que o tempo como pulso, né, que foi coisas que a gente definiu nessa aula, a gente pode falar que é o estralo do dedo, perdão, é o estralinho do dedo do professor, que representa o tempo do relógio, que é algo que a gente não vê, a batida do coração, que é algo que pode ser... Quando a gente fala do pulso, a batida do coração, é que ela não é fixa, que ela pode ser variável, mas quando a gente fala do tempo do relógio, ele não, ele está sempre indo para frente, é algo mais fixo, tá bom? Então aqui a gente está escolhendo uma pulsação, mas a gente mantém dentro de um tempo que é um tempo fixo, tá? Então eu posso fazer tanto mais lento como mais rápido, legal? Então com isso a gente não precisa se apegar. A ideia é que na aula a gente consiga entender a diferença da semibreve para a mínima, quer dizer, a semibreve tem maior tempo, maior duração, e a gente falou que aqui ela tem 4, então se ela tem 4, a mínima vai ter 2, isso mesmo. E aí a semínima? A semínima vai ter maior duração, ela vai ter, perdão, a semínima, né, entre essas 3 figuras é a que tem menor duração, aqui ela vai ter um tempo. E observe aqui no nosso pentagrama que ela também está em outra posição, ela está aqui no terceiro espaço, certo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, 1, 2, 3, terceiro espaço. Quer dizer, se ela está no terceiro espaço, ela tem um outro nome. Então, como é que a gente descobre? É só ver aqui, ó. Se a primeira linha era um Mi, segunda linha um Sol, terceira linha Si, tá? Os espaços, primeiro espaço Fá, segundo espaço Lá, terceiro espaço Dó. Olha a diferença, eu tinha o Dó aqui, esse Dózinho aqui, poderia tocar nessa região, aqui, é 1/8 acima, tá bom? Então, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que cada batida da nota é junto com o meu estralo, é junto com o meu tempo. Então, tchum, 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 é uma coisa fixa. Legal? E aí, a gente vai ter um primeiro exercício que vai começar a misturar essas figuras. E na música, é isso que acontece. As figuras vão se misturando. E aí, o que acontece? A divisão rítmica vai acontecendo. A gente vai ter diferentes ritmos por causa das diferentes figuras. Então, eu vou tocar só esse primeiro exercício aqui, que eu estou grifando, para mostrar as diferenças. Vou contar 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 3 e 4. Bom, é isso, pessoal. Aula de hoje. O que a gente pode levar da aula de hoje? Nomenclatura: semibreve, mínima e semínima. E qual que é a diferença? A semibreve vale mais, a mínima é metade da semibreve e a semínima é metade da mínima, tá? E aí, com o tempo, a gente olhando para a partitura e treinando, vocês vão assimilando e vão fixando melhor essa questão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!